Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Belle e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha transição capilar. Eu vou conversar um pouco a respeito, dizer como tá sendo o meu processo e vou mostrar pra vocês também como tá meu cabelo. Eu vou achar um lugarzinho ali pra apoiar vocês, pra mostrar. Tô sentada aqui no chão e eu vou começar mostrando pra vocês. Olha, o meu cabelo tá um pouco crescido, ele não tá tanto assim. Vou mostrar pra vocês também a parte de trás. Olha como ele tá aqui atrás. Então, assim, essa parte aqui que tá mais onduladinha é porque eu tô usando um creme. O creme é esse aqui. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Eu gosto dele porque ele fixa bem. Porque, assim, meu cabelo, como eu mostrei, né? Aqui, principalmente essa parte aqui da nuca dá pra ver bastante. Olha aqui como ele está enrolado. E aí daqui assim pra baixo, ó, que é a parte que eu tenho progressiva, só que ela tá assim enrolada, ela não fica assim naturalmente. Eu fiz uma trança pra ir pra academia, então por conta desse creme, eu consigo deixar ele fixo, a parte lisa. Então se eu faço uma trança ou faço um coque, ele acaba ficando meio ondulado essas partes que são lisas, porque esse creme é muito bom, na verdade, ele fixa bem. Eu vou começar a contar agora pra vocês todo o processo. Então, vamos lá. Infelizmente, para começar a minha história, já vou adiantando para vocês. Então, eu não vou ter como mostrar fotos minhas de quando eu era criança, porque, para quem não sabe, para quem tá pegando esse vídeo agora no canal, eu moro na Alemanha, já faz 3 anos, e as minhas fotos que eu tenho de criança era na época ainda que revelava foto. Eu acho que algumas pessoas nem vão saber o que é isso, mas era na época que revelava foto, então tem todos os álbuns lá em casa, né, minha mãe. Mas ela nem deve saber mais onde tá, isso se não tiver tudo mofado e estragado. Então, assim, eu não tenho muitas fotos da minha infância pra poder mostrar aqui pra vocês e tudo, mas o que eu consegui encontrar, eu coloco aqui na edição pra mostrar pra vocês. Mas vamos lá, o meu cabelo, ele é bem enrolado, bastante enrolado, e com bastante parte mais puxada pra um crespo, principalmente essa parte aqui da frente. Ela é bem crespo. E o meu cabelo sempre foi mais quebradiço nessa parte da frente, que ela é mais sensível. Então, quando eu era criança, minha mãe amarrava o meu cabelo, essas partes aqui da frente não prendia. E aí elas começavam a ficar todas assim pra cima. Eu tinha até um apelido de uma mulher lá que ela me chamava de girassol, exatamente por conta disso do meu cabelo. Então, meu cabelo, por ser mais crespo na frente, ele quebrava bastante. E então prendia aqui com a xuxinha, mas os cabelos mais curtos aqui da frente que não pegava, eles faziam esse ar. Eu não lembro com quantos anos a minha mãe começou passar relaxamento no meu cabelo. Eu sei que foi quando eu era bem novinha, mas eu não me lembro a idade que ela começou a passar. Então, eu acredito também que um pouco do meu cabelo quebrar mais tenha sido também por conta disso. E eu acredito também por outro motivo que ele ficasse assim, porque assim, quem já usa relaxamento sabe, ele fica liso, mas ele não fica um liso natural, né? Aquele liso com movimento, com as pontas aqui embaixo levemente curvadas, ele fica aquela coisa assim, toda esticada. E aí eu não sei, pode ser por isso, inclusive, que minha mãe usava o relaxamento pra essa parte aqui ficar mais lisa, que os cabelos mais curtos se soltavam e ficava assim, porque ele não ficava nem liso, né? Aquele liso maleável, ficava parecendo mais uma palha e também não ficava enrolado. Então, creio eu que tenha sido por causa disso. Mas, enfim. Então, assim, esse era o meu apelido de criança. Na verdade, uma pessoa só me chamava assim, mas era girassol, porque na escola era bullying, né? Na verdade, cabelo de bruxa, etc. E daí eu tinha bastante dificuldade de aceitar o meu cabelo, bastante mesmo. Ainda mais quando eu fui crescendo e entendendo que as pessoas que tinham cabelo liso, as meninas que tinham cabelo liso, tinham um olhar diferente dos meninos. Tava começando a entrar ali na adolescência. Os meninos preferiam mais as meninas que tinham cabelo liso. Eles não faziam bullying com essas meninas, não faziam piadinhas. Então isso foi um motivo de muita insegurança. E também, assim, uma falta de aceitação mesmo da minha própria família, porque minha família inteira tem um cabelo enrolado, esse enrolado misto com crespo, e ninguém aceitava muito bem. A minha mãe também não aceitava o cabelo dela, então ela também não aceitava o meu. Então, para ela também era difícil de cuidar, ela não sabia. Naquela época, não tinha isso que a gente tem hoje, essa infinidade de produtos para cabelo cacheado, gente fazendo vídeo no YouTube para poder, como finalizar, como isso. Não, a época que eu era criança, vamos logo já entregar a idade. Eu nasci em 94, gente, então eu tenho 30 anos. Então, a minha infância, assim, sei lá, até os anos 2000, eu não lembro muito bem de muita coisa. Eu comecei a lembrar um pouquinho maior. Então, assim, eu lembro de, sei lá, olhar a televisão, o que que tinha? Eliana, Xuxa, mulheres brancas de cabelo liso e loiras. Eu não conseguia entender o porquê que o meu cabelo era diferente do delas e por que eu não tinha tido sorte de nascer com o cabelo daquele jeito. Aquilo era bem difícil pra mim. E nessa época também, ainda que eu era mais criança, eu não falava muito de chapinha. As pessoas
pessoas faziam mais a escova, né? Mas ainda não tinha a moda da chapinha e nem progressiva. Tinha o relaxamento já. Então, assim, esses métodos pra manter o cabelo cacheado praticamente não existia. Então, assim, o que minha mãe fazia? Passava o creme no meu cabelo, penteava como se fosse um cabelo liso e deixava. Então, assim, as partes que eram mais enroladas, que não precisavam de tanta definição, fazia ali os cachos. As partes que talvez precisaria ali de dar um estímulo, não cacheava. E ainda tinha o fator do relaxamento que deixava essa parte aqui da frente mais lisa. Então, ele ficava uma palha, assim, e aí ele dava aquele volume. E aí, para aquela época, volume, né? Mesmo que fosse um cabelo bem definido, bem cacheado, naquela época não era um cabelo visto como bonito, principalmente pelo volume. Então, assim, eu tive bastante dificuldade pra aceitar meu cabelo. E aí, a gente sempre ia em salão, sempre com frequência pra eu retocar aqui à frente. E eu ficava indo, e daí apareceu o milagre. Nossa, maravilha! Vamos agora alisar o cabelo com progressiva. E aí, nossa, quando minha mãe falou pela primeira vez que eu podia fazer, eu não me lembro agora quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu devia ter entre 11 e 13 anos, mais ou menos, foi mais ou menos nessa época aí que eu fiz a minha primeira progressiva. E eu fiquei, nossa, que maravilha, agora eu vou ter o cabelo liso de verdade e tudo. E eu não tinha tido o cabelo escovado ainda. O meu cabelo sempre, minha mãe fazia esse relaxamento e a parte de trás eu me virava, fazia um rabo de cavalo, uma trança e era assim. Quer dizer, eu não, é minha mãe que arrumava o meu cabelo. Na verdade, eu falei que eu nunca tinha alisado ele antes, mas eu lembrei sim. Logo no comecinho ali, das primeiras chapinhas ali, a minha mãe acabou comprando uma mais baratinha. E como ela não era uma chapinha tão forte, não aquecia tanto, ele alisava meu cabelo, mas ficava aquele liso, volumoso, armado e poroso, etc. E aí, assim, mesmo com o cabelo alisado, com a chapinha, eu não deixava ele solto, porque eu tinha vergonha do volume. Eu queria que o meu cabelo ficasse o mais colado na cabeça possível. Então, eu pegava e fazia um rabo de cavalo, ou se eu fosse usar ele solto, como essa parte aqui da minha frente era toda quebrada, como eu falei, e a minha chapinha não era tão boa, o cabelo ficava assim. Então eu colocava um arquinho, alguma coisa que tampasse essa região aqui e ficasse só essas partes aqui à mostra, ou fazia logo um rabo de cavalo e era isso. Mas pra mim ainda era mais fácil do que o cabelo cacheado, né? Porque nessa época eu já tava adolescente, então eu arrumava já meu cabelo sozinha. Então pra mim era mais fácil, porque quando ele tava enrolado, quando eu não fazia a chapinha, eu tinha que... Eu sempre estudei de manhã a minha vida inteira e eu acordava 6 horas da manhã, ia pro chuveiro, molhar a cabeça, passar o creme, esticar tudo aqui pra trás e amarrar, né? Então, quando ele tava liso, era só eu acordar, pentear e prender e tava pronto. E aí veio o milagre da progressiva, né? E aí eu fiquei, ai meu Deus, que maravilha. Só que as primeiras progressivas, elas também tinham menos formol, então ela não alisava o meu cabelo 100%. Meu cabelo ficava muito parecido com o efeito da chapinha, ele ficava aquele liso volumoso. E, de novo, eu fazia a mesma coisa, prendia ele com o cabelo preso. Minha mãe falava, nossa, eu gasto muito caro pra arrumar seu cabelo e você não deixa ele solto, você deixa ele preso. Mas assim, já tinham entrado tanto na minha mente com esse negócio de volume, eu não conseguia, sabe, tipo, aceitar o meu cabelo, o volume no caso. E aí foi evoluindo, foi tendo progressivas com mais formol, e aí até que eu conheci uma mulher que daí ela falou assim pra mim, olha, um jeito da gente alisar esse seu cabelo é a gente passa o relaxamento, igual você já tá acostumada a fazer, e por cima a gente passa a progressiva. E eu fiquei fazendo isso por um bom tempo da minha vida. No mesmo dia eu ia, passava o relaxamento e em seguida passava progressiva. Já feriu minha cabeça, ficava aqui assim, tudo cheio de casca, virava machucado, depois virava aquela casquinha. Então, assim, era sofrido, era cansativo, eu sentia muita ardência no olho, na cabeça. Assim, era impossível ir uma vez e voltar com a cabeça intacta. Sempre eu saía com machucado, às vezes mais e às vezes menos, mas sempre com machucado. E eu me sujeitava a isso. E aí, pra você ver como eu sou paranoica. Mesmo com o cabelo assim, de progressiva, como eu falei, né, o cabelo alisado, que não é liso naturalmente, as pontinhas não faz aquele movimento bonito, ela fica aquela coisa assim. E eu não conseguia aceitar que meu cabelo tivesse um fio fora do lugar. Eu queria que ele estivesse impecável, porque assim, por conta de todo o bullying que eu levei, parece que assim, se tivesse um fio fora do lugar, alguém iria comentar sobre aquilo. E eu não queria que ninguém falasse sobre mim. Então eu acordava todo santo dia, de manhã, ia lá, ligava a chapinha e arrumava aqui as pontinhas pra dentro. Aí eu comecei a
usar a franjinha na testa. Então, como meu cabelo não era liso natural, também a franjinha acordava assim. Eu tinha que vir e torcer ela pra dentro. E fiquei assim, escrava por um bom tempo. Só que aí começou a moda do cabelo longo, aquele cabelo na cintura, aquele cabelo no bumbum. E aí eu queria porque eu queria. Só que como eu ficava nesse processo de faz relaxamento e faz progressivo, e ainda durante esses meses de folga pro cabelo, eu ainda ficava passando chapinha literalmente todo santo dia, o meu cabelo não crescia, ele quebrava. Então meu cabelo ficava um pouco maior do que o que tá agora, ficava assim no máximo aqui, não passava daqui. E eu queria aquele cabelo na cintura. E aí nisso eu já tinha acho que uns 16, 17 anos por aí. E aí eu peguei e decidi assim, não vou mais fazer a progressiva. Também todo aquele desgaste de ter que ficar indo até o salão, eu ficava, não aguento mais. Aí eu falei, vou ficar mantendo ele só na chapinha. E aí esse foi meu objetivo, de fazer ele crescer só alisando ele na chapinha. Então eu lavava o cabelo uma vez por semana e alisava ele, né? E aí passava o resto da semana com ele alisado até lavar de novo dali uma semana. E aí eu fiquei fazendo isso por um bom tempo, meu cabelo cresceu, mas cresceu ralo, obviamente, porque ele quebrou bastante partes, mas até que eu consegui ter o meu cabelo comprido, que era um sonho. Só que antes de eu conseguir atingir esse objetivo do cabelo comprido, tava na época também ali, tipo, aí eu já tava com os meus 22, um pouquinho menos talvez, tava ali aquela febre de todo mundo, não vamos mais fazer progressivo e vamos aceitar nosso cabelo natural, fazer a famosa transição capilar. E aí eu falei, não sei, eu gosto do meu cabelo liso, não consigo aceitar ele natural, vou manter ele na chapinha, só que daí as minhas primas entraram na transição capilar, e aí meio que naquele embalo, elas meio que, faz também, não sei o que, e eu fiquei, tá, vou tentar. Tentei daquele jeito, né? Quando minha raiz estava crescendo, eu tinha poucos centímetros, eu pegava ele, lavava ele, deixava úmido com creme, fazia vários coquinhos na cabeça e depois eu soltava. Só que quando eu soltava, a parte lisa, por eu ter enrolado em forma de coque, ele ficava aquele cabelo ondulado. No começo dava certo, deu muito certo, na verdade. Só que depois que a minha raiz começou a ficar um pouquinho maior, começou a ficar diferente, porque o meu cabelo, ele não é nem um pouco ondulado, o meu cabelo é bem enroladinho. Então, essa diferença de cabelo bem enroladinho pro cabelo ondulado tava gritante. E eu ainda não tava aceitando o meu cabelo de fato. Eu não gostava, eu queria que o meu cabelo estivesse nascendo da raiz igual ele tá aqui nas pontas, ondulado. Eu não queria esse crespo. Quando eu vi esse crespo aqui, isso aqui me deixava extremamente triste. E eu já me peguei diversas vezes me questionando por que eu não nasci com cabelo liso. Eu cheguei em um ponto de eu falar, não precisava nem ser liso, sabe? Desde que a raiz nascesse lisa, já seria o suficiente pra mim. Então, assim, pra mim, quando eu vi esse crespo aqui, eu ficava, até virava o olho pro outro lado, assim, sabe? Tipo, que ódio. E daí o que acontece? Eu usei por um tempo o cabelo assim como eu falei, mas foi bem pouco tempo, assim, no máximo uns 3 meses. Não consegui passar muito disso, porque daí eu não conseguia aceitar o meu cabelo. E assim, pelo fato da minha mãe também não gostar muito dos nossos cabelos, eu peguei e fiquei assim, não tava já me sentindo à vontade, confiante, e eu ainda tinha meio que um apoio da minha mãe ao contrário, do tipo assim, realmente você deveria alisar porque fica mais bonito. Então assim, aquilo foi me desmotivando mais ainda de continuar e de aceitar o meu cabelo natural. Então eu fiquei mantendo ele na chapinha, até que, como eu falei, eu deixei ele crescer, consegui deixar ele longo, sempre na chapinha. Dava folga pra ele muito de vez em quando, mas muito de vez em quando mesmo. A época que eu acho que eu dei mais folga pra ele foi na época da pandemia, porque eu tava em casa mesmo, aí eu ficava, não vou fazer chapinha hoje não, tô com preguiça. E aí eu fazia uma trança, fazia alguma coisa e deixava. E aí eu achava muito bonito quando eu soltava, porque daí sim eu comecei a fazer a trança. Então o movimento do meu cabelo da trança era mais parecido com o da raiz, então ficava bonito. Só que volumoso. Então, assim, dentro de casa, olhando no espelho, eu ficava, tá bonito. Mas quando eu pensava em sair na rua com aquele cabelo, já vinha insegurança na hora. Então, assim, se eu tinha que sair, eu ia, lavava o cabelo e alisava. Então, aquele cabelo eu só achava lindo ali. Eu e o espelho, a gente não ia pra rua com ele. Bom, aí eu casei em 2018 e em 2019 eu dei num fogo que eu falei assim, quero ficar super loira. Eu já tinha tentado há uns 2 anos anteriores, ou 1 ano anterior, deixar as pontas mais claras. Eu não em casa, né? Eu fui no salão, não. Como era época de pandemia, eu não tava podendo ir no salão, a pessoa foi até a minha casa. Então, meu cabelo eu nunca mexi na cor dele, sempre mexi na textura e tudo. Então, desde que eu nasci até os meus 26, 27, porque eu não lembro mais quando foi que eu fiz a cor, era virgem de cor, não tinha mexido. Meu cabelo, se vocês olharem, ele é um loiro bem escuro.
Algumas pessoas vão até dizer que ele não é loiro, que ele é castanho. E aí eu peguei e tava com muito medo de fazer, era a minha primeira coloração. E no caso, descoloração, né? Eu escolhi lá umas fotos lá pra ele. Eu mostrei umas cores pra ele assim, meio dourado, assim, tipo, mais escuro. Não foi aquele super loirão. Aí o moço falou, não vai nem parecer que você fez nada, vai ficar parecendo que você foi pra praia e tomou sol. Aí eu falei pra ele, tá, pode deixar um pouquinho mais claro, mas eu não quero, porque eu saí da progressiva, tô mantendo meu cabelo na chapinha e eu tô com muito medo de quebrar, porque nessa época eu tava muito apegada ao comprimento do meu cabelo, então eu não queria que ele quebrasse. Falei pra ele, não vou conseguir. Aí ele, não, você tem que tentar alisar então com secador, já que você não quer mais fazer progressiva e não dá pra manter na chapinha, vai quebrar realmente. A Mia passando aqui. A Mia querendo dar oi pro pessoal. Diz, oi, meu amorzinho gostoso da mamãe. Ela tá quentinha, que tava no sol. Nossa, a Mia tá muito feliz que começou agora a primavera, então agora tá tendo sol praticamente todo dia. Ela fica lá na janela, esquenta, 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 esquenta. Eu acho que ela fica tão quente que baixa a pressão dela. Aí ela vem assim, toda capengando e deita assim, fica lá um tempão meio desmaiada. Eu acho muito engraçado que ela. E aí você encosta nela, tá quente, quente, quente. Mas enfim, voltando ao assunto. E, como eu disse no vídeo anterior, vai acostumando, porque eu disperso fácil, mudo de assunto fácil. É assim, minha cabeça é uma bagunça. Mas voltando ao assunto. Aí eu peguei. Meu Deus, já me perdi. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Viu, Mia? Você veio me atrapalhar com a sua beleza. Com a sua beleza de neném. Belezinha de neném. É, eu esqueci mesmo. Então, agora eu lembrei do que eu tava falando. Aí eu fiz a descoloração, realmente ficou muito discreto. Ele ficou mais claro no dia mesmo que eu fiz, deu pra perceber mais a diferença, mas com o tempo ele foi ficando mais parecido com a cor do meu cabelo, então ficou aquela coisa realmente bem discreta. E daí o tempo passou, em 2019, eu falei pro meu marido, eu quero ficar loira, mas loira mesmo, assim, de verdade agora, pra todo mundo ver que eu fiz alguma coisa mesmo. Aí separei uns loiros, bem loiros mesmo, e fui fazer com essa mesma pessoa. No caso, dessa vez eu fui no salão, porque já tinha passado, né, aquele período da pandemia que não podia sair. Cheguei lá, falei pra ele, olha, eu quero ficar bem loira, pode fazer aí o que você quiser, sem medo. E aí ele fez, aí eu ainda pedi pra ele cortar um palmo pra ele ficar mais cheio. Só que daí ele falou, com esse tom de loiro que você tá agora, você conseguiu da última vez manter ele ainda assim comprido e tal, só na chapinha, mas com esse tom de loiro que tá agora, você não vai conseguir, ele vai quebrar. Aí ele falou, tenta com um secador, seca com secador, faz a escova. Só que o meu cabelo, gente, por ser extremamente enrolado e mais puxado pro crespo, não dá pra fazer só no secador, porque ele fica poroso e armado, ele não fica com aquele efeito liso, brilhante e tal. E aí eu falei, tá, eu dou um jeito, qualquer coisa eu faço uma progressiva. E aí o moço falou assim, tá, mas se você for fazer progressiva, vai ter que começar a usar aquelas lá tradicionais zonas de formol, porque alguns ácidos, eles não se dão muito bem com a cor, ele estraga a cor das luzes. O que vai manter a cor das luzes aqui do jeitinho que eu fiz pra você, vai manter fielmente, vai ser o formol. O formol é o único que não muda a cor. Aí lá vai eu, a saga de procurar um salão que fizesse com formol. Não tinha. Todo salão que eu ia, ele falava, não, só trabalhamos com progressiva, com ácido, porque o formol tava ali já bem mal visto por todo mundo. Então, eu não conseguia achar. E aí eu fui num salão, inclusive, o moço falou, olha, eu vou ser bem sincero com você, eu posso fazer aqui a progressiva, né, à base de ácido, mas é um mistério do que vai acontecer. Eu posso pegar o seu cabelo aqui, terminar de fazer e ele tá perfeito, como se nada tivesse acontecido, como eu posso também terminar e ele tá verde. Uma mulher saiu daqui com o cabelo verde. Então, assim, é um mistério do que vai acontecer, porque vai depender de como o seu cabelo vai reagir. Aí eu peguei e falei pra ele, então tá bom, beijo, tô indo embora, não vou fazer. E aí, olhando em casa, eu encontrei uma moça que fazia perto da onde eu morava na época. E aí eu fui lá fazer com ela. Fiz, gostei, tudo. Ficou bem legal, a progressiva dela alisava bem o cabelo. Como eu falei, não precisei voltar aquele velho hábito de fazer relaxamento e progressiva. Foi só a progressiva e ela alisou legal. Eu bati assim o secador e o cabelo tava lisinho, sem uma onda. Então, assim, ficou bem legal. Só que daí, o que acontece? Essa época eu já tava começando a me incomodar um pouco com volume de menos, no caso. Quando o meu cabelo ficava, principalmente perto de lavar, ele começava a ficar aquele cabelo mais grudadinho na cabeça, que era o cabelo que eu sempre quis ter quando criança, o mais próximo da cabeça possível. Aquilo já começou a me incomodar. Então eu gostava muito do dia que lavava, porque ele ficava mais volumoso. Mas, tipo, no dia seguinte ele já tava sem graça, já tava aquele cabelo mirradinho. E aí o que acontece? Foi uma bagunça capilar, assim, que eu vou dizer pra vocês.
Só tristeza. Por quê? Minha mãe, ela tinha vários cremes de vários tipos. Tinha pra escolher, porque na época ela revendia. Então eu tinha um banquete de creme pra escolher. Quando eu casei, eu não tinha. E aí eu ia começar a montar o meu arsenal. Só que daí, no começo, eu acabei dando prioridade pra outras coisas. A gente acabava de casar, então eu tinha que comprar outras coisas. Meio que se estabelecer pra eu começar a montar meu arsenal. Quando a gente se estabeleceu que eu ia começar a comprar minhas coisas, que foi 3 meses mais ou menos que a gente tava casado, a gente recebeu a proposta pra vir morar aqui na Alemanha. E aí eu falei, não vou comprar creme agora, eu não vou gastar com creme, porque vai ser difícil pra levar pra Alemanha, eu não vou conseguir levar. Porque os líquidos contam, né? E eu tinha o peso da mala, porque eu já ia ter que, com a minha mala, levar a minha vida dentro de uma mala. Falei, quando chegar lá eu compro. E aí foi assim, esses 3 meses ainda deu pra dar uma tapeada, porque minha mãe me deu um pouco dos cremes dela. Mas mesmo assim, meu cabelo, assim, com relação ao tratamento, tava bem péssimo. Só que pelo menos eu tava com um pouco menos de uso de chapinha, essas coisas, porque como eu falei, eu lavava o cabelo, dava aquela secada, e aí aqui nas pontas eu arrumava com o secador, não arrumava com a chapinha, e aí eu fazia um coque, alguma coisa assim, que daí quando eu soltava ele tava ondulado, então dava uma disfarçada aqui nas partes de baixo, se não tivesse tão legal, pra eu evitar de usar a chapinha. E aí, beleza. Nesses 3 meses que eu tinha casado, a gente recebeu a proposta pra ir viajar. Meu marido veio e eu fiquei lá no Brasil ainda. Então eu fiquei mais 3 meses lá sozinha e ele veio pra cá. E aí também foi a mesma coisa, minha mãe me ajudando ali um pouco com as coisas que ela podia me ajudar. Eu falei pra moça, tô indo, o que eu vou fazer agora sem progressiva lá? E eu com esse cabelo loiro aqui. Aí ela falou assim, eu te vendo e você passa lá. E foi isso que ela fez, ela me vendeu, eu tô com a progressiva aqui, ela tá na metade a progressiva. Então, só que quando chegou aqui, aconteceu a mesma coisa de quando eu tinha casado. A gente ainda tinha que comprar mais móveis e se estabelecer. Não tinha como eu ficar procurando creme, gastando com creme ainda. Tinha que dar aquela estabilizada pra aí sim eu começar a montar meu arsenal. Só que nessa estabilizada aí que eu tinha que dar, o meu cabelo só era shampoo e condicionador, shampoo e condicionador. E a cada 3 meses eu conseguia segurar um pouco mais e fazia a cada 4 ou 5 meses a progressiva. Eu conseguia dar uma espaçada, mas nesse período aí que o meu cabelo tava dando essa descansada, né, era na raiz, chapinha, porque como eu falei, um dedo de raiz aqui já mostra porque meu cabelo é crespo na frente. Então, assim, com um mês de progressiva feita, o meu cabelo já entrega que tá crescido, sabe? E aí, aqui tem um outro fator, que é o que eles chamam de água dura, que é a água que tem muito sais, né? E aí ela deixa a pele ressecada, o cabelo ressecado. Então, assim, esse foi um outro fator, somado com as minhas faltas de cuidado de não passar creme, só shampoo e condicionador, e ainda usando a chapinha, foi só ladeira abaixo. Meu cabelo quebrou todinho. Eu tava ainda com o cabelo comprido, em algumas partes que os fios eram mais resistentes, mas era aquele fiapinho assim, sem graça, sem graça, sem graça. Muito sem graça. E aí o que acontece? Eu começava a olhar meu cabelo e eu comecei a não achar mais bonito. Eu ficava, eu tenho um cabelo grande na cintura, mas é aquele cabelo que, assim, 3 fios de cabelo, meia dúzia. O que acontece? Eu fiquei com tanta raiva dele estar assim que eu falei, não. Vou cortar ele aqui, bem curtinho, e caprichar nos tratamentos pra ele crescer todo por igual. Agora meu foco não é mais ter cabelo grande, meu foco agora é ter cabelo cheio. Se ele crescer 2 dedos que seja, já tiver começando a afinar, vou cortar até ele ficar, ele vai crescer por igual, vai crescer cheio. Esse era o meu objetivo, cabelo cheio. E aí foi isso que eu fiz, cortei o cabelo aqui bem curtinho. Aí sim eu comecei a caprichar, fazer tratamento, né? Comprei meus cremes, comprei várias coisas e aí eu comecei a passar direitinho. E aí meu cabelo foi crescendo, ele tava até que cheio quando eu cortei ele pela segunda vez. Só que daí entrou uma outra questão. Eu já não tava mais aguentando o fato de eu ter que fazer chapinha no cabelo. Porque eu fazia a progressiva ali. Durante um mês eu tinha paz. Bater secador, arrumar aqui as pontinhas e pronto. Rapidinho eu estava pronta. 5 minutinhos só pra secar o cabelo. E aí, depois desse um mês, como eu tinha muito medo do meu cabelo quebrar, estragar e tudo, eu não fazia às vezes com 3 meses certinho. Eu deixava sempre passar um pouco desses 3 meses. Então, desse primeiro mês, os outros 2 meses e pouco, passava com o cabelo, era alisando, porque como eu falei, um dedo já mostrava. E aí eu sempre alisando meu cabelo com a chapinha. Chegava o grande dia de fazer a progressiva, aí eu tinha aquele alívio que durava apenas um mês e eu ficava, não aguento mais isso, eu não aguento mais essa escravidão de fazer a progressiva, fora que era super cansativo o dia que eu fazia, porque eu fazia sozinha. Por ser com formol, eu passava muito mal com o cheiro, mas era a única progressiva que eu tinha e eu falava, eu paguei caro, eu vou gastar essa progressiva até não dar mais, eu não vou comprar uma outra.
outra. Já tinha saído a parte loira porque eu tinha cortado, então eu só comprei ela pra nada, na verdade, porque a parte porque eu comprei por conta das luzes e no fim eu fiquei muito pouco com as luzes. Ainda também eu tô tendo um mês de paz, porque depois eu tenho que voltar a ser escrava da chapinha, e aí aquilo começou a me irritar. E aí eu ia ter uma viagem em agosto do ano passado, em 2024, e eu falei, essa aqui vai ser definitivamente a minha última progressiva. Não vou mais alisar ele com a progressiva e nem com fonte de calor. Vou aproveitar, porque daí quando a gente voltar vai ser final do verão, e daí logo vai entrar o inverno, o outono e inverno, e daí eu posso disfarçar essa parte crescida, só lavar e colocar uma touca, por exemplo. Essa parte aqui ainda vai estar meio lisa por causa da progressiva, e essa parte aqui eu escondo com touca, enfim, não preciso me preocupar, e aí eu não preciso nem ficar alisando com a chapinha, né? Aí, beleza. Lá vai eu, fiz a progressiva dia 1º de agosto de 2024, minha última. E aí, alguns dias depois, acho que uns 2, 3 dias depois, eu fui e falei que eu queria cortar, porque daí quando meu cabelo foi essa minha última progressiva, meu cabelo já tava abaixo do meu peito já, meu cabelo já tinha crescido. Tava bem cheio as pontas, não tava ralinho, mas tava aquele cabelo assim, lambido assim, parecendo que a vaca lambeu, e eu fiquei tipo, ai, cadê o volume desse cabelo? Tá muito sem graça. E aí eu falei, não, como vai ser minha última progressiva, eu também vou cortar, porque eu lembro que da vez que eu cortei, a primeira vez, ele ficou bem cheio, né, por estar curtinho, ficou bem legal. Vou cortar de novo. Cortei curtinho, e aí eu falei, já que eu tô fazendo uma loucura mesmo, eu vou desapegar desse cabelo aqui, porque agora eu vou deixar ele crescer, vou cortar a franjinha de novo, porque daí já faz muitos anos que eu não tenho franjinha, eu vou fazer de novo. E aí eu fiz. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Só que aí o problema é que cabelo enrolado, pelo menos passando por transição, não dava pra usar com franja. E aí eu ficava, e agora? Vou ter que ficar alisando o meu cabelo, né? Termicamente, eu quero dizer. E aí, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu tinha comprado aquelas escovas secadoras, que era pra me ajudar a manter ele liso com fonte de calor, pra poder sustentar o meu luxo de ter a franjinha. Só que daí, eu tô querendo ir pro Brasil e eu quero fazer o meu corte lá. E daí, tipo, o que acontece? Se você olhar o meu cabelo aqui, ele tá bem grande já. Só que aqui, se você olhar, não tem nenhum dedo de raiz, se você olhar direito. Aqui, ó, ele tá assim meio ondulado, mas isso aqui foi porque eu apertei com creme, fiz, mas ele tá, essa parte aqui, se eu molhar, ela fica lisa, lisa, lisa. Devo ter um dedo de raiz. E aí o problema de eu ter um dedo de raiz é que eu vou chegar pra cortar, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, essa parte aqui de baixo vai estar aqui já, bem maior, e essa aqui eu vou continuar tendo um dedo de raiz. O que eu vou fazer? Vou falar, moço, ó, corta aqui e aqui em cima você raspa. Aí isso começou a vir na minha cabeça. Eu falei, como é que eu vou fazer pra cortar? Porque o tamanho aqui em cima tem que estar um tamanho legal pra cortar, senão não vai dar certo. E aí foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, não, chega. Só que daí o que acontece? Quando eu criei o canal, eu tava com o cabelo assim. E aí começou a vir muita insegurança mesmo, de aparecer aqui pra vocês com a minha juba. E aí eu falei, eu não vou estar mais com aquele cabelo bonito, sabe? E aí até deu uma parada de gravar, porque eu ficava com preguiça de escovar o cabelo. E aí, como eu não me sentia que eu tava apresentável pra aparecer aqui pra vocês, eu ficava, ai, não vou gravar também com esse cabelo. E aí meio que foi juntando uma coisa na outra. Eu ficava com preguiça de alisar o cabelo e falava, ai, não vou gravar porque eu não tô com o cabelo arrumado. E aí eu fiquei, não, eu tenho que parar com isso, não dá. As pessoas vão descobrir mais cedo ou mais tarde que meu cabelo não é liso de verdade, que eu tenho cabelo cacheado, eu vou assumir futuramente meu cabelo cacheado, e é isso aqui é a realidade, quem gostar não gostou. Enfim, aí eu decidi que eu não ia mais usar a fonte de calor. E eu acho que calma aí que eu marquei. Então, eu acabei de olhar. Dia 27 de abril foi a última vez que eu tava com o cabelo alisado com fonte de calor, né? Aí nesse dia, no dia 27 eu marquei. Foi o dia que eu lavei e não fiz nada. Só deixei ele ser livre. E aí, do dia 27 até agora, tem 15 dias que eu não uso mais nenhuma fonte de calor no meu cabelo. E aí, tô aqui nessa luta, né? De tentar deixar o cabelo aceitável pra sair de casa com as duas texturas. E aceitar o volume, enfim. A única coisa que eu sinto que tá sendo diferente pra mim nesse processo do que da primeira vez quando eu fiz é que quando eu vejo esse cabelo crespo aqui na frente e eu ficava com aquele ódio e pensando por que meu cabelo não nascia de outro jeito, agora eu olho e eu acho muito bonito. Principalmente quando eu prendo e ele fica todo bagunçado aqui na frente, eu falo, ai, que bonitinho, meus cabelinhos crespos. Assim, eu tô sentindo que eu tô amando mais o meu cabelo. E assim, na verdade é uma coisa que eu vou até falar pra vocês. Eu sinto que talvez vai ser bem mais fácil dessa vez e que talvez eu realmente consiga aceitar meu cabelo, mas pode acontecer de não, entendeu? E tá tudo bem. Se não der certo, não gostar, eu aliso de novo. A coisa mais fácil que tem é eu ir num salão e alisar. Então, assim, essa parte não me preocupa. Então, assim, se por acaso eu aparecer aqui com cabelo liso, porque um dia eu resolvi escovar pra
sei lá, me sentir melhor, porque eu sei que isso aqui não vai ser fácil, encarar essas duas texturas. Então, se algum dia me der na telha eu resolver alisar ele termicamente, eu vou alisar sim, e é isso. Também, se quando chegar no final do meu processo e eu deixar ele enrolado e não gostar, falar, não dá, eu realmente gosto do cabelo liso, eu vou alisar de novo sim. Também, se aqui no meio do meu processo me der a louca, eu falar, não quero mais passar por isso, vou alisar, também vou. Não quero estar presa do tipo assim, eu preciso fazer isso. Não preciso. Eu tô fazendo porque eu quero. Mesmo que seja difícil, mas se em algum momento me der a louca e eu resolver alisar, eu vou alisar. Então assim, só que eu sinto que talvez essa vez eu não vá desistir, não vá também, depois dele cortado, querer alisar, porque eu olho e eu acho bonito, não acho mais aquela coisa horrível. Meu Deus, que ódio do meu cabelo. Não sinto, eu fico, ai que bonitinho, agora tem volume, agora tem cabelo. Só que infelizmente, isso tá bem enraizado em mim, então eu ainda sinto muita insegurança. Eu já saí pela segunda vez com ele assim, e aí eu tô muito feliz, porque era muito difícil pra mim, sabe, sair com o cabelo nas duas texturas. Dentro de casa, aqui com meu marido, ele fala que eu tô bonita e tudo, eu fico, tranquilo, vai pra academia também, faço um coque, faço um rabo de cavalo, põe um boné, qualquer coisa, também tá legal, mas assim, pra eu sair na rua mesmo e encarar as pessoas, nem tanto os desconhecidos, mas as pessoas que eu já conheço, os amigos brasileiros que eu fiz aqui, eu me sentia muito desconfortável, e aí eu consegui, já tem 2 vezes que a gente saiu com os nossos amigos, e eu fui com o cabelo assim, encarei, no começo eu fui nervosa, coração acelerado, mas eu encarei e falei, é isso, e meu cabelo é assim, e quem achar ruim, que ache, eu não tô nem aí, eu vou encarar. E aí agora também nas redes sociais eu dei uma parada de gravar também por conta disso, porque eu queria estar com o cabelo apresentável, e aí agora também eu vou encarar, então assim, se você não me segue, inclusive, já vamos já puxar nesse assunto, se você não me segue nas outras redes sociais, me segue, porque lá eu posto coisas diferentes daqui, também vou postar stories com mais frequência agora, então assim, vai ser uma interação mais em tempo real e vai ter coisas que aqui não tem. Então assim, vocês vão poder acompanhar melhor, e aí eu vou começar a aparecer mais assim, com o cabelo assim, e dane-se, eu já tô, sei lá, já me tentando blindar de, tipo assim, as pessoas vão provavelmente comentar e dane-se a opinião delas, porque eu já ouvi a minha vida inteira que o meu cabelo era feio, que o meu cabelo era armado, que o meu cabelo era crespo e que não era bonito. E aí, assim, sabe, eu não quero mais isso, porque assim, eu comecei, na verdade, a achar cabelo enrolado mais bonito do que liso, exatamente por conta do volume. E é isso, eu vou encarar, é o cabelo que eu tenho e é isso, não tem o que eu fazer. Eu vou ficar agora escrava de uma coisa que tava me fazendo mal pra eu entrar dentro de um padrão e não me sentir excluída, e não me sentir deslocada. E eu fiquei, que se dane, meu cabelo é enrolado e é isso. Se as pessoas mais importantes pra mim tá do meu lado, tá me apoiando, dane-se a opinião dos outros, sabe? Eu tô tendo, nesse momento, meu marido tá sendo um fofo comigo, ele tá me apoiando muito. Esses dias, inclusive, eu tava triste, eu falei, amor, eu tô querendo alisar de novo. Ele falou, seja forte, mulher. Achei muito engraçado ele falar isso pra mim. Então, assim, eu tô sendo super apoio. Ele falou que tá bonito meu cabelo, assim, sabe? E aí, torçam por mim, porque, assim, eu tô conseguindo manter a minha franjinha aqui, mas ela tá meio lisa, né? Por conta da progressiva. E eu queria muito, muito, muito continuar tendo franjinha. Então, torçam pra quando eu tiver com meu cabelo todo enrolado naturalmente, pra eu conseguir manter, né? Porque eu gosto muito. E, infelizmente, esse foi um padrão que colocaram na nossa cabeça que só quem tem cabelo liso pode ter franja. Quero ver. Torçam pra dar certo. Mas também vai demorar ainda pra eu cortar. E é isso. Aí agora eu fiz esse vídeo aqui. Inclusive, nesse vídeo passado, se vocês observarem que eu tava de boné, foi por conta disso. Eu tava com o cabelo, né, assim, como ele tá. E aí eu tava com vergonha de aparecer aqui pra vocês com ele assim. E aí eu taquei um boné e falei, vamos. E aí agora vai ser meu primeiro vídeo que eu apareço com ele assim. Eu apareci no primeiro lá que eu falei, que eu comprei a escova secadora. Só que meu cabelo acho que tinha 1 dedo, 2 dedos de raiz. Então não dava nem pra perceber que tava com a raiz já tão crescida assim. Inclusive eu mostrei, se você tiver curiosidade, vai lá olhar pra vocês verem como é que tava. Então assim, eu apareci, mas ele não tava assim tão volumoso e nem tão cacheado como tava agora. Agora mesmo que eu tô vindo aqui na cara e na coragem. Então é assim, gente, eu vim aqui me abrir um pouquinho com vocês, mostrar meu processo. Futuramente também eu vou fazer mais vídeos mostrando como é que tá a evolução. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso de alguma forma também ajude você que tá passando por uma transição também,
que a gente tá junto, não estamos sozinhas. Tem alguém aqui também passando pelos mesmos perrengues. Espero também que seja um incentivo. Não um incentivo pra você, larga sua progressiva e não faz mais. Se te faz bem e não é sofrido como era pra mim, continua fazendo e beijo. Você que tem que decidir quando você não quer mais fazer, quando isso não tá mais, não se encaixa mais na sua vida. Isso é você que tem que dizer, porque da primeira vez que eu fui fazer, que foi influenciado por outras pessoas, eu desisti, eu não gostei, eu não conseguia amar o meu cabelo, eu não conseguia aceitar essa parte aqui em específico. E aí agora não. Agora que foi uma coisa que veio de dentro mesmo, essa vontade de ter o meu cabelo natural, eu sinto que eu tô sentindo mais amor por ele do que ódio. Eu acho que esse vídeo não, como eu falei, não é pra fazer vocês, não, agora todo mundo tem que entrar em transição capilar. Não é pra isso. É só pra dizer que é isso, você tem que aceitar quem você é, assim, no sentido de, tipo, se o seu cabelo tá liso e você tá feliz, é isso. Faz a sua progressiva ali. E se você também não tá feliz e tá querendo passar pela transição, vamos lá também, tamo junto nessa, entendeu? E o que eu quero, na verdade, dizer é mais sobre não deixar as pessoas fazer a gente se sentir mal com a gente mesma, sabe? É mais sobre isso. Independente se você quer manter o seu cabelo alisado ou não. É sobre você não fazer por causa dos outros. Então, se você tem a sua progressiva aí que você tá fazendo, você tá gostando, não para de fazer porque alguém mandou você fazer uma transição capilar. Se não tá te fazendo mal, você tá se sentindo linda, não tá te sobrecarregando, passa. E o mesmo oposto, se você também já tá de saco cheio de fazer progressiva, mas tá fazendo pra se encaixar dentro de um padrão ou de uma bolha, não faz isso também, sabe? Porque é muito ruim a gente se odiar por conta da opinião dos outros, ou a gente ter vontade de fazer uma coisa e não fazer por causa da opinião dos outros, sabe? Isso é uma coisa que eu vivi a minha vida inteira, ouvindo do meu cabelo, entendendo que era feio e que eu fui azarada por ter nascido com cabelo assim, odiando cada segundo que eu acordava de manhã pra escola, eu me olhava no espelho e ficava, por que eu não nasci com cabelo liso, sabe? Isso era uma coisa que me angustiava muito e me acompanhou boa parte da minha vida. Então, eu agora, com 30 anos, que tomei a coragem pra falar, dane-se, esse é meu cabelo e é isso, não aguento mais esse padrão que colocaram na gente de tem que ter cabelo liso, não tem que nada, entendeu? Se você não tá feliz, tamo junto. Vamos mudar junto. Bom, falei demais. Provavelmente esse vídeo vai ficar gigantesco. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, ou incentivado, ou pelo menos se sentir abraçado de alguma forma, de que a gente tamo junto na luta. E é isso. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. E hoje o tchau do neném vai ser assim. Toda mimino no sol. Olha só a cara de preguiça disso. Nem vai dar tchau pessoal hoje, minha. Vai ficar assim, com essa carinha